É sexta-feira! Nem aqui em Maputo eu posso deixar de gritar à sexta-feira. Até porque hoje vou terminar o trabalho que eu vim fazer aqui a Moçambique e, portanto, à tarde vou, se tudo correr bem, vou à África do Sul. Bom, a cor do dinheiro do dia 20 de maio do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sempre, às 8 da manhã, eu estou aqui para fazer a análise da economia e política nacionais. Começo por pedir desculpa por aquilo que se passou ontem, com dificuldades de comunicação, com má iluminação, o sítio não era o ideal, mas olha, estávamos a visitar umas empresas fora de Maputo, bem longe, e portanto isto não é propriamente a Europa, ok? Em termos de comunicação. Já agora, eu não sei se quem está a ouvir se conseguem apanhar aqui o ruído ambiente. Eu estou aqui no Hotel Polana, em Maputo, está ali ao fundo. Aliás, vou fazer um bocado de inveja a vossas excelências. Onde é que isto está? Queria ver se vos mostrava ali o que está ali ao fundo. Então, espera aí, só um segundo. Ali está. Estão a ver o que é que está ali ao fundo? Depois dos postes. Aquilo é a baía mais bonita do mundo, nos livros de história conhecida no século XIX como de Lagoa Bay, depois mais tarde Lourenço Marques e depois da independência dá pelo nome de Maputo. Isto é a baía mais bonita do mundo, é a baía do Oceano Índico, onde a gente tem sempre do qual eu tenho umas saudades brutais, porque cresci aqui e porque a água é uma coisa absolutamente fantástica. Bom, depois de fazer inveja, quero lembrar que segunda-feira vou ter que fazer isto quase de madrugada porque vou apanhar o avião depois para Lisboa. Em todo caso, quero só... estava aqui a falar do som ambiente, não sei se estavam a ouvir porque os pássaros... Há um pássaro que estava a cantar há bocadinho que se chama Totinegra, é um dos meus pássaros preferidos. Eu sempre gostei de pássaros, era daquelas coisas que eu analisava quando era miúdo. Bom, mas vamos lá deixar as saudades pessoais e vamos à edição de hoje da Cor do Dinheiro. Não sem antes lembrar que segunda-feira teremos tudo normalmente, terça-feira já vai haver o Think Tank também. Já agora, muito obrigado a todas as pessoas que escreveram a agradecer o vídeo para explicar como é que se quer dizer inflação e como é que ela funciona, mas é essa a função da Cor do Dinheiro, é traduzir a economia por coisas muito simples. E antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar, como sempre, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compra, na saída tem lá um cupom promocional, escreve Camilo, apenas Camilo, e tem logo um desconto de 10%. Bem, vamos lá então ao programa de hoje. E vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. Eu ontem falei muito por alto e confesso que não tinha analisado bem. Portanto, estou longe do país, tenho muito trabalho deste lado, a circular por uma série de sítios e, portanto, não consigo ver tudo com a acuidade com que normalmente vejo em Portugal. E refiro-me aqui ao plano de Bruxelas para a Europa deixar de estar dependente do gás russo. E uma das coisas que eu disse ontem, fiz uma análise muito por alto, mas não centrei a discussão para mim naquele aspecto que é o mais importante. E qual é que é? Deixa-me acertar aqui a câmara. Não sei se reparou, mas o plano diz que a Europa pode recorrer a mais nuclear, imagine, ao carvão. Perdão, depois de todo aquele esforço que a gente andou a fazer para resolver o problema, ou não sei quanto, da transição climática, a Europa agora admite que pode ser preciso regressar, ou melhor, fazer uma inflexão para recorrer ao carvão. Bom, deixe-me fazer uma análise sobre Portugal. Nós fechámos em 2022 a central de carvão de Sines. Era só, para aí estava no top 3 das mais eficientes da Europa. Portugal pesa 0,000 na não sei que das emissões. E a gente fechou a correr por imposição, por taxas, por impostos, em cima da EDP, não é? Nós fechamos a central de Sines. Está a ver estas incoerências? Bom, mas se isto servir para nós deixarmos de depender do gás russo até 2030, bom, a gente até perdoa. Agora é para você ver, muitas vezes, como é que a malta tem a mania em Portugal que vai mais longe do que a Troika. Curiosamente, o Dr. António Costa critica muito a Troika, mas depois ele faz coisas, não é? Que é ir para além do próprio Bruxelas, como se vê no próprio déficit orçamental e na política orçamental. Mas a gente já lá vai. Ponto seguinte. A recessão na Europa é uma miragem? Não é, não. Não é. E era bom, há pessoas fulas comigo que eu ando a dizer isto. A Cor do Dinheiro tem como função antecipar fenómenos, antecipar tendências. Se elas se confirmarem,
pelo menos estamos prevenidos. Se não se confirmarem, olhe, pelo menos preparámos-nos para isso. Bem, qual é o ponto aqui? Primeiro, toda esta questão da dependência russa vai trazer consequências, sobretudo se o corte for rápido. E mais, porque há uma coisa que nós estamos a esquecer. As locomotivas europeias não somos nós. E as locomotivas europeias estão muito dependentes do que está a passar. E, portanto, se alguma coisa acontecer ali, isto é um sarilho. E depois há outro fenómeno que vamos ver a seguir, que tem a ver com a burrice da Comissão Europeia ontem, sobre voltar a adiar a reposição das regras orçamentais. Já vamos lá daqui a bocadinho. Bom, outro pormenor importante. Pode haver racionamentos de energia na Europa. Isto previne-se. Analisa-se com instituições empresariais, que vai afetar as empresas, se houver. Isto previne-se as famílias. Felizmente em Portugal não precisamos tanto do gás como nos outros países europeus por causa do clima. Felizmente. Mas isto antecipa-se, previne-se. Não é preciso pôr as pessoas em pânico, mas é preciso preparar as pessoas. Ok? Bom, eu já lhe vou mostrar aqui daqui a pouco algo relacionado com isto. O Conselho de Finanças Públicas ontem veio dizer que a execução do PRR em 2021 foi má. Desculpe. Como? Bem, ainda bem que é o Conselho de Finanças Públicas a dizer, porque quando nós dizemos e outras pessoas, normalmente aí aqueles que se babam pelo Partido Socialista e pelo Governo, vêm insultar o pessoal. Pelo menos desta vez é o CFP, ok? Não há novidade. Mas agora vou-lhe mostrar aqui 2 ou 3 coisas que é para você ver. Olha, primeiro é o Público, a manchete de hoje, que diz que Portugal pode estar na rota para resolver o problema de distribuição do gás na Europa. A Polónia e a Alemanha. Você dirá, então, mas como é que o gás chega a Sines? Sines é o que tem capacidade para terminal de gás natural, líquido, perdão. Como é que se resolve? Não se vai fazer gasodutos a correr. Pega-se no navio e faz o transbordo para outro. Eu acho que a palavra até na gíria até é conhecida por transshipment. Vale a pena estar atento a isto. É uma boa história do Público. Já agora, queria-lhe mostrar também a manchete do Expresso, que é para lhe dizer que cheira-me que este rapaz que lá está, o João Costa, ou lá o que é, que agora vai ter que se meter com os professores, com os sindicatos de professores. Cheira-me que ele ainda vai sair mal disto, quando se meter com os sindicatos. E porquê é que eu digo isto? Porque o Ministro da Educação diz que até 2.000 professores cedidos em causa, ou seja, 2.000 professores são cedidos a outros tipos de organizações e instituições. Vamos chamá-los de volta às escolas. Boa sorte, Sr. Ministro, ok? Não se esqueça de falar primeiro com o Mário Nogueira, antes de dizer isto em público, depois pode ser que a coisa corra mal. Já agora vou-lhe mostrar mais uma manchete, que é a manchete do El Mundo, salvo erro de ontem. Olha ali o que eu sublinhei a vermelho. Está a ver? O que é que aquilo diz? Que o órgão equivalente à ERSE, em Espanha, foi investigar se as gasolineiras andavam a aumentar as margens, apesar da baixa do imposto. Levaram sopa. Em Espanha, o governo andava a dizer às pessoas que as gasolineiras estavam a aumentar as margens, não baixavam os preços. Afinal, em Espanha está a acontecer exatamente o mesmo que em Portugal. Ou seja, o governo espanhol levou sopa. Já agora, por disparates do governo espanhol, vamos ver a seguir. Agora sim, os assuntos principais de hoje. O Expresso diz hoje que no próximo ano vai haver o maior aumento sempre nas pensões. Cá está o som das totinegras. Eu tenho 2 perguntas para lhe fazer, porque vou analisar isto em detalhe no programa segunda-feira, onde temos tempo hoje. Mas eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Você sabe como é que se calcula as pensões, sabe? Certo? Sabe como é que se paga pensões hoje em dia? Eu estou a trabalhar, estou a contribuir e, portanto, a minha tia Gracinda, que já está reformada, tem 91 anos, está a receber a pensão porque eu estou a pagar, e muitos portugueses. Isto tem um limite, como já lhe expliquei aqui. Mas agora a pergunta seguinte é, sabe como é que se mantém as pensões sustentáveis? E sabe o que é que esta decisão, se concretizar, significa? Eu vou-lhe explicar na segunda-feira, mas já agora fica o quiz para o fim de semana. Importa-se pensar nestas 2 perguntas, ok? Primeiro, como é que se sustenta as pensões? Segundo, o que é que esta decisão do Ministério da Segurança Social implica para a sustentabilidade do modelo das pensões em Portugal? Não se esqueça de ver isso. Bom, então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Esse era um deles, mas o segundo tem a ver com Bruxelas. O que é que Bruxelas fez?
Ontem disse que vai propor aos Estados-membros que manter suspensa a regra dos déficits orçamentais. As regras orçamentais. Que é déficit abaixo de 3% e dívida pública a tender para os 60%. Meu Deus, onde é que está a nossa? E a tender, vai muito devagarinho. Porquê é que isto é importante? Eu vou-lhe explicar. Lembra-se que esta semana eu lhe falei de mercado da União Europeia. É como uma piscina. Você pode ter aquela piscina cheia ou pode ter aquela piscina mais vazia. A piscina da União Europeia neste momento está cheia de dinheiro. E esse dinheiro entrou nessa piscina por duas vias. Primeiro pelos déficits dos governos, que é gastar mais do que recebe. E em segundo porque os juros estão muito baixos. O BCE tinha taxa de juros a 0%. Portanto, emprestou-se demasiado dinheiro e meteu-se duas vias. Primeiro na política monetária, que é a taxa de juros, depois na política orçamental, que são os déficits orçamentais. Portanto, a piscina está cheia. O que é que você tem que fazer? O que é que acontece quando a piscina está cheia? Se esse dinheiro superarem muito aquilo que é a capacidade de produzir bens e serviços, a procura aumenta e como são menos bens e serviços, como você sabe, quando a procura aumenta e há poucos bens e serviços, o preço sobe. É por isso que você tem inflação na Europa. Não é só por causa da guerra. Perguntinha da algibeira, porque toda a gente percebe. Se eu lhe perguntar assim, o que é que se faz nesta altura? É tirar dinheiro da economia, certo? E isto tira-se reduzindo déficits, ou até passando a superávites, ou aumentar a taxa de juros. O BCE, já sabemos, vai aumentar a taxa de juros. Há um debate no BCE, de que eu vou falar na segunda-feira, que é a gente quer lá apertar mais do que neste momento se suspeita que vão fazer. Percebe? Bem. Então, agora aqui a questão é esta. Então, se nós precisamos de tirar dinheiro da economia rapidamente, Bruxelas acaba de dizer aos Estados-membros que lhes vai dizer que podem gastar mais. Esta gente é doida. Está a perceber? Você dirá, Camilo, eles têm lá uma série de conselheiros, têm lá economistas a aconselhar, porque você está a chamar doidos? Pois tem, mas o problema é esse, é que há sempre uma decisão política errada em cima destas decisões técnicas, percebe? E a decisão técnica aqui que aconselhava que a gente tivesse juízo era, diz lá aqueles gajos que têm que começar a reduzir já os déficits orçamentais. Olha aqui ao lado em Espanha, 5%, acima de 5% o déficit. O déficit estrutural em Espanha, percebe? Está quase nos 6%. Esta gente vai levar com um disparo da dívida pública. Em Portugal é o contrário, como você sabe. O déficit está abaixo de 3%. O CFP dizia ontem que foi em 2,8%. Sabe porquê? Por causa da carga fiscal. Está a ver? Encapotada que o governo enfia em cima da malta. E a malta não percebe, nem lhe dá maioria absoluta. Percebe? É este o problema. Portanto, o que Bruxelas está a fazer é um erro. É um erro grosseiro, percebe? Que é, você diz assim, está ali um fogo. Vai ali com um extintor. E alguém se engana no extintor e leva uma garrafa de gasolina e atira para cima do fogo. Percebe? É isto que Bruxelas está a fazer. Sabe o que é que vai acontecer? É que, como eu até lhe vou mostrar o gráfico, olha, isto aqui é o gráfico da inflação nos Estados Unidos, na Alemanha, mas a Alemanha simboliza aqui a União Europeia. Veja como é que está a inflação. Isto significa que nós não podemos viver com este nível de inflação. E o que é que sucede quando nós não podemos viver com este nível de inflação? É que temos que a combater. Eu já lhe expliquei as duas formas de combater, política monetária e política orçamental. Qual é o erro disto? Como não estamos a mexer na política orçamental, pelo contrário, estamos a dizer aos Estados para gastarem à tripa forra. Isto foi o erro de 2009, remember? Bom, quem é que vai ficar com a responsabilidade? O Banco Central Europeu. É por isso que você já tem lá gente a dizer assim, olha, não é 0,25 em julho, upa, percebe? Ontem o Banco de Espanha, ouça bem, o Banco de Espanha, que não é o Bundesbank, disse que a taxa de juros do BCE devia estar em 1%. Está a ver o que isto significa? Esta gente vai levar com isto em cima. E como eu lhe tenho dito aqui várias vezes, e por isso é que eu lhe estou a dizer, atenção, que nós corremos mesmo o risco de ter uma recessão. Isto é muito simples. Quando você não tem juízo na política orçamental, os bancos centrais sobem muitas taxas de juros para enxugar esse dinheiro, percebe? E o que isso significa é que quando se começa a subir muito e rapidamente, catrapum, vem o PIB por ali abaixo. Portanto, o risco de inflação é real. A malta está a pedi-las na Europa, percebe? Pronto, vamos lá a seguir. Bem, então, assunto de antes de ontem que eu devia ter tratado, não consegui tratar ontem, porque estava com receio até que a emissão caísse.
No final da semana passada ficámos a saber que o Governo, aliás, esta semana, quer mexer no IMI das barragens. Ok? Das barragens. E você ideia, mas que raio das barragens? Então a porcaria das elétricas, desculpa a expressão, já paga tantos impostos. Vamos lá saber. 31% de IRC. Ok? Contribuição extraordinária do setor energético. Extraordinária, o TANAS. Ordinária do setor energético. Paga a tarifa social. E ainda lhe querem meter mais uma em cima? Bom, eu vou-lhe explicar o que é que isto quer dizer. Isto é o Governo a correr atrás do Bloco. O Bloco não está no poder já. Teve um chimbalão momental. Mas, entretanto, na proposta de Orçamento de Estado, o Bloco fez lá uma proposta. Não, lembre-se aquele negócio da venda das barragens da EDP à Angi. Que o Bloco veio dizer que devia pagar 110 milhões de euros e a EDP não pagou, não sei quantos, e depois o Governo fugiu com o rabo à seringa, disse que a autoridade monetária, perdão, a autoridade tributária, estou à espera da decisão. Sabe o que é que eu suspeito? A autoridade tributária descobriu que era muito difícil provar em tribunal que a EDP devia ter pago aquele dinheiro. Percebe? E, portanto, cortou-se. Como se diz em Espanha, se acorronaram, não é? Percebe? E agora, o Governo estava pianinho, mas de vez em quando o Bloco acorda. E quando o Bloco acorda, o Governo vai atrás. O que é que o Governo não quer? Que o Bloco venha dizer, aqueles tipos, olha ali, a favorecer as grandes empresas e não sei quantos, a prejudicar a malta, faltam 110 milhões de euros que deviam pedir para o SNS e não sei quantos. É esta conversa idiota, horrível, estúpida, de gente subdesenvolvida, percebe? Porque não percebem que a riqueza é criada pelas empresas. Não é para estes tontos que estão no Parlamento, que é para não chamar o nome ainda pior. Mas esta gente vai atrás. O Partido Socialista vai atrás, o Governo vai atrás. Portanto, admite mexer no IMI das barragens. Primeiro ponto. Segundo ponto, como vocês já perceberam, o Governo está à rasca. Desculpe, expressão de caserna. Precisa de dinheiro para pôr lá está o déficit abaixo de 2% do próximo ano. Sabe porquê? Como a Espanha está no grupo das más companhias, a gente quer aparecer como um menino bonito, quer ir além da Troika, que é para fazer figura perante Bruxelas e os mercados. Está a ver? Esquece que depois isto tem consequências. E o que está a passar neste momento é muito simplesmente isto. O Governo está a perder receita brutal por causa da baixa do ISP, que é uma estupidez a forma como fez, como já lhe expliquei aqui. E como é que está a compensar isto? Tem que ir buscar receita ao outro lado. Portanto, dá jeito de andar a mexer nestas coisas. Já viu a política miserável que a gente faz? E eu, se fosse a EDP, sabe o que é que fazia? Começava a fazer os investimentos fora de Portugal. Porque isto é assim, a malta faz os investimentos, tem um quadro legal, e depois vem alguém que não dá jeito nenhum outro quadro legal, e pumba para cima das empresas. Já se passou mesmo com o preço da luz. Percebe? Isto costuma conduzir ao subdesenvolvimento nos países. É tudo, não é de um dia para o outro, é como meter um sapo dentro de uma panela e começar a aquecer a água. Ele vai, aos poucos não sente, ia estar morto. Aqui é a mesma história. Não é de um dia para o outro, é ao longo do tempo. Entendeu? Bem, já agora só mais um pormenor, estamos a ficar mesmo sem tempo, é assim. Eu não sei se já percebeu, mas a malta anda toda ufana com o crescimento económico aqui em Gaza. Só um pormenor. Lembra-se que eu falei dos 5,8% que toda a gente diz que vamos crescer este ano? Sabe quanto é que está previsto para o próximo ano, 2023? 2. 5,8 para 2. Chama-se catrapum. Percebe? 2%. Bom, mas vamos esquecer isso. Já olharam aqui para o lado? Para a Espanha? Aqui não, aqui ao lado é a África do Sul. Aí em Portugal ao lado, já olharam para a Espanha? Já viram o sururu que vai à Espanha? O Banco Central está em guerra aberta com o Governo. Anda a fazer avisos sobre o sistema de pensões, anda a fazer avisos sobre o déficit, anda a fazer avisos sobre a política fiscal. Percebe? É uma vergonha. A Espanha vai crescer menos do que previsto. Perguntinha. Sabe quanto é que nós vendemos para a Espanha todos os anos? 25% das nossas exportações vão para lá, ou 24%. Está a ver? Ninguém está preocupado com isto. Já agora só um pormenor. O Banco de Espanha levantou a voz ao Pedro Sánchez. Centeno! Mário! Hello! Ah não, o nosso Mário ainda há uns dias dizia que a inflação era temporária. Olha, viu o Manchete Jornal de Negócios ontem? Já ninguém fala em inflação temporária. Mas voltemos a esta história. Se a Espanha for ao charco, sabe quanto é que o Banco de Espanha está a dizer que pode chegar a dívida espanhola? Está em 118% do produto interno bruto. Com um bocado de azar, a Espanha este ano fica acima de Portugal. Sabe quanto é que o Banco de Espanha está a dizer que a dívida espanhola vai chegar em 2040, se isto continuar? 140% do PIB. Equivalente à Itália. Está a perceber os disparates de Espanha? Agora fica a pergunta aqui. Imagine que eles vão ao charco porque há uma crise qualquer.
O que é que acontece a Portugal? Pois é, malta está-se a esquecer disto. Só uma coisa, o Banco de Espanha disse que vai rever em baixo o crescimento já em junho, de Espanha. Isto não impacta em Portugal, pois não? É só rosas, é cor-de-rosa. Pronto, está bem. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a Vossas Excelências, quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais. Eu peço desculpa por alguns problemas que às vezes acontecem aqui, que nós realmente não estamos com as melhores condições técnicas, mas enfim. Quero que tenham um grande fim de semana. Eu, se for à África do Sul hoje, depois não me esquecerei de pôr aqui umas imagens. E depois, na segunda-feira irei para Lisboa, vou tentar fazer isto muito cedo, para ir às 5 da manhã, mas paciência, a cor do ainda não pode falhar. E depois na terça-feira já nos vemos, se o avião não cair, já nos vemos todos em Lisboa. Muito obrigado, tenham um grande dia, tenham um grande fim de semana, ok? E até segunda-feira. Não é às 8, é para aí às 5 da manhã. Com licença.